Como é que é, camarada? 4 milhões de ucranianos morreram de fome com a nossa coletivização das fazendas? Pelo amor de Marx, que tragédia. Tá bom, se chegar a 5 milhões, eu prometo que eu paro. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Ver pseudo-humano em pleno século XXI negando a fome comunista na Ucrânia me deixa com a cara quente. Acreditem se quiser, mas ainda existem memes em forma de gente negando aquela tragédia causada pelo comunismo na União Soviética. Mas o pior não é nem isso, o pior é que eles atrapalham e confundem a mente das pessoas inocentes que estão num dia ruim e acabam caindo nessas mentiras sem querer. Por isso eu tô aqui trazendo para vocês o documentário mais completo em língua portuguesa sobre o Holodomor, a grande fome na Ucrânia. Então não deixa de assistir a primeira parte depois, que é muito importante para você ver os argumentos bizarros que os comunistas usam para tentar varrer a bosta vermelha para debaixo do tapete. Esse foi o trabalho mais difícil completo do meu canal até hoje e o mais importante de todos, então por favor, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque elas precisam descobrir os fatos nesse mar de negacionistas em estágio moralmente terminal. E falando em moral, saca só essa notícia aqui para deixar o clima um pouquinho mais leve. Olha só a moral que vocês me deram. Eu tô na final do IBEST para ganhar o prêmio de melhor influenciador de educação do Brasil. É mole isso? A gente ficou em primeiro lugar em todas as fases anteriores, mas é essa aqui que vale de verdade, galera. As outras já foram. Então, rapidinho aqui, clica no link na descrição, no comentário fixado, que vai direto pro meu cartão de votação. Aí é só confirmar o voto no Braguinha e acabou. Não leva 20 segundos, fala sério. E saca só que maneiro isso aqui, galera. Todo mundo que já votou antes pode votar de novo usando a mesma conta. Vou até colocar meu capacete sagrado, ó, para evocar meus camponeses para votar com tudo no Braguinha. Cada voto conta. Compartilha com todo mundo que você conhece. Bora ganhar esse prêmio de melhor influenciador de educação de uma vez? Eu vou dedicar esse prêmio a vocês. Segunda coisa legal demais, não é a minha garrafa de corote não, rapaz. Tá aqui na sua frente esse tempo todo. Insider. Eu já tô recomendando a Insider para vocês aqui há meses, porque ela é qualidade pura. Elas duram demais, não desbotam, não precisa passar, são leves, cabem na sua mala. E para começar bem, saca só esse Starter Pack aqui brabo com essa Tech T-shirt, cueca Performance e meias Spectrum. Um power trio de respeito. E a gente tá em novembro, e novembro o desconto na Insider é o mês inteiro. Mas além desse desconto do site, você ainda vai ter o meu desconto aqui, ó. É só usar o meu código para ganhar 15% de desconto na compra de qualquer item do site. E aí, somando os dois descontos, você pode economizar em até 40% nas suas compras. Insider é qualidade pura e acabou. Voltando para os passapanistas do comunismo, bora começar com a negação primordial deles. O Holodomor não foi um genocídio e nem causado pelo comunismo. Se prepara, porque o argumento dos negacionistas é complexo. Então, nazismo, gente. Então, na parte 1 dessa trilogia, O Inferno Comunista, eu já mostrei como esse argumento é babaquinha. E eu ainda mostrei como que as fontes que os comunistas dizem que são nazistas são citadas pelas fontes que os próprios comunistas citam. Que bagunça é essa, meu Deus do céu? Tudo para defender uma ideologia terrorista assassina em massa. É um argumento no mínimo preguiçoso, porque ele te incentiva a descartar o assunto de cara, porque ele viria de gente da pior espécie. Alguém fala de genocídio na Ucrânia, você responde: Nazismo, gente. Nazismo. Pronto, você está aprovado para ser um menino espertinho da revolução. Mas, novamente, vamos lembrar que a gente não vive mais na Guerra Fria e esse argumentinho pode ser despedaçado a qualquer hora com uma avalanche de estudos relevantes. Desde que os arquivos soviéticos foram abertos, a fome se tornou cada vez mais ligada ao governo soviético e ao seu modus operandi terrorista. E com isso, a falácia da propaganda nazista foi se revelando cada vez mais como uma mera propaganda comunista. Primeiro, vamos fazer uma revisão da literatura de grandes especialistas do estudo da fome que consideram que o Holodomor foi um genocídio, ou uma fome usada e manipulada artificialmente pelo governo soviético. São todos professores renomados, com artigos citados centenas de vezes, revisados pelos pares e publicados pelas maiores universidades do mundo. As fontes estão aí na descrição e você pode conferir por você mesmo a qualidade das referências usadas aqui. E só mais uma coisa.
Para com essa vergonha alheia de dizer que as fontes são burguesas ou anticomunistas. Lembra que o comunismo não é nada em lugar nenhum hoje. Então pensa comigo aqui. Para que grandes autores de grandes universidades ficariam queimando a carreira deles, fazendo mera propaganda anticomunista, se o comunismo é um movimento marginal na sociedade no mundo inteiro? A gente não vive mais na Guerra Fria, não existe mais União Soviética, então não existe nenhuma ameaça comunista querendo derrubar os países capitalistas, não. Então mesmo que a União Soviética tivesse sido a Wakanda da Sibéria, a nossa sociedade está longe de querer uma revolução maluca. Então senta aí, respira fundo e se prepara para a avalanche de estudos sobre o Holodomor agora. Começando pelo professor Andrea Graziosi em seu estudo As Fomes Soviéticas de 1931 a 33 e o Holodomor ucraniano, ele já abre seu estudo com uma denúncia feita por Raskolnikov, embaixador soviético na Bulgária, que em 17 de agosto de 39 escreveu sobre Stalin. Mais cedo ou mais tarde, o povo soviético irá colocá-lo no banco dos réus como traidor tanto do socialismo como da revolução, principal destruidor, verdadeiro inimigo do povo, organizador da fome. Na página 103, o professor diz que, como era de se esperar, as aquisições revelaram-se insatisfatórias ao longo de todas as terras produtoras de grãos. Molotov, Kaganovich e Pavel Postchev foram enviados à Ucrânia, ao norte do Cáucaso e ao Volga para corrigir a situação. A decisão de usar a fome, fortalecendo-a enorme e artificialmente para dar uma lição aos camponeses que recusaram a nova servidão, foi assim descrita no outono de 1932, no momento da crise causada pelo primeiro plano quinquenal. Agora, na página 104, o professor explica que o fato de que, devido à interpretação nacional, a decisão de utilizar a fome assumiu traços muito específicos na Ucrânia e no Kubã é confirmado por medidas que eram, pelo menos em parte, muito diferentes daquelas tomadas num contexto pan-soviético. Portanto, a forma como a fome aconteceu na Ucrânia e como o governo soviético lidou com ela estava evidentemente ligada à visão que Stalin tinha da nacionalidade ucraniana. Agora o autor conclui na página 106 que a adoção do termo Holodomor parece, portanto, legítima, bem como necessária para marcar uma distinção entre o fenômeno pan-soviético de 1931 a 33 e a fome ucraniana após o verão de 31 a 33. No caso do professor Graziosi, ele está entre esses que defendem o Holodomor como genocídio ucraniano, posição inclusive ratificada em outro estudo mais recente dele, publicado em 2015, chamado Os Usos da Fome, a solução de Stalin para questões nacionais e camponesas na Ucrânia soviética. Aqui na página 253 e 254, ele considera a fome como genocida e explica em mais detalhes sua visão aqui na nota 86. Enquanto a fome de 1932 e 33 não foi nenhuma expressão do nacionalismo russo, nem um plano premeditado da parte de Stalin de destruir a nação ucraniana, eu aceito a posição de Lemkin, que foi o criador do termo genocídio, diga-se de passagem, de que o genocídio, em termos gerais, não significa necessariamente a destruição imediata de uma nação. Pretende antes significar um plano coordenado de diferentes ações visando a destruição de fundamentos essenciais da vida dos grupos nacionais. Considerando, primeiro, a substancial diferença nas taxas de mortalidade entre as diferentes repúblicas soviéticas. Segundo, os milhões de ucranianos que foram russificados à força depois de dezembro de 1932, incluindo ucranianos camponeses que se refugiaram na República Soviética Russa. 3. O fato de que aproximadamente 20 a 30% da nação ucraniana morreu ou foi sujeita à russificação. E lembrando que, quarto, estas perdas foram causadas por uma decisão política, inquestionavelmente subjetiva, o que ocorreu quando Stalin fundiu a aliança anti-ucraniana para a fome. E que, quinto, sem tal decisão, o número de mortos teria sido, no máximo, na casa de centenas de milhares. E lembrando, finalmente, que, sexto, a liquidação generalizada do poder político, religioso e elites culturais da República Soviética Ucraniana, juntamente com medidas deliberadas adotadas para distorcer o desenvolvimento da língua e cultura ucranianas, então a resposta à pergunta: o Holodomor foi um genocídio?
genocídio? É sim, como afirmou o próprio Lemkin. E vamos lembrar novamente que o próprio criador do termo genocídio, o polonês Raphael Lemkin, concorda que as políticas soviéticas de assimilação e fome da Ucrânia foram genocidas, como ele deixa claro em seu artigo Genocídio Soviético na Ucrânia. Um outro estudioso soviético respeitado que concorda com a intenção de Stalin em usar a fome contra os ucranianos é o professor Michael Ellman, no seu artigo O Papel das Percepções da Liderança e das Intenções na Fome Soviética, de 1931 a 34, onde ele mostra como a liderança soviética tinha a intenção de matar, como as políticas de Stalin de punir intencionalmente os camponeses por sua sabotagem, matando-os de fome. E em um artigo posterior do professor chamado Stalin e a Fome Soviética de 32 a 33 revisitada, o professor Michael Ellman ratifica essa visão de que há evidências da intenção de Stalin de matar ucranianos e cubanos de fome junto com outros atos criminosos, mesmo concluindo que falte evidências definitivas sobre a questão do genocídio. Além disso, ele admite que dizer se foi genocídio ou não dependerá do valor legal da palavra e suas definições através do tempo, como ele explica na página 690. Ou seja, o professor admite que houve intenção em matar camponeses de fome como forma de punição, especialmente os ucranianos e cubanos, mas o genocídio ainda não está evidente na visão dele. Olha um especialista mostrando como o debate é complexo. Por isso, o professor admite que os dois lados do debate têm seus argumentos. Agora, o que não tem argumento e discussão é isso aqui que ele diz na página 681. O comportamento do time Stalin de 1930 a 34 constitui claramente um crime contra a humanidade ou uma série de crimes contra a humanidade, conforme definido no Estatuto de Roma de 1998 do Tribunal Penal Internacional, artigo 7º. Agora, eu tenho a leve impressão que esses comunistas de apartamento nunca te contaram isso. E tem muito mais. Agora, no próprio estudo dos professores Davis e Whitcroft, que eu já citei e vou continuar citando várias vezes ao longo desse nosso estudo, que é o Years of Hunger, eles citam dois grandes autores russos que concordam que a fome foi organizada pelos comunistas. Aqui na página 16 do prefácio eles dizem que a visão predominante entre os historiadores russos é que esta foi uma fome organizada, causada por Stalin e sua comitiva como parte da guerra contra o campesinato em toda a União Soviética. O notável historiador do campesinato russo, falecido Viktor Danilov, junto com seu colega Zelenin, em uma grande revista histórica no Jornal Histórico, escrito no 70º aniversário da tragédia geral do campesinato, expuseram esta visão com força. Eles alegaram que em 1932 e 33 havia uma espécie de cadeia de relações mutuamente conectadas e ações mutuamente dependentes de Stalin, totalmente ou não totalmente conscientes, para organizar a grande fome. Assim, a Lei de 7 de agosto de 1932, que impôs a pena de morte pelo roubo de grãos dos kolkhozes, foi seguida em 27 de novembro pela declaração de Stalin de que os camponeses que apoiavam a sabotagem das coletas de grãos deveriam ser respondidos com um golpe esmagador. Então, em 27 de dezembro, os passaportes internos foram introduzidos, destinados a impedir que os camponeses se mudassem para as cidades, e em 22 de janeiro de 33, uma infame diretriz proibiu a circulação de camponeses da Ucrânia e do norte do Cáucaso para outras áreas. E na nota de rodapé 10 aqui, eles confirmam que esta opinião é amplamente apoiada pelo principal especialista russo sobre a fome, Viktor Kondrashin, no seu artigo Golod, 1932 e 1933. Mais um artigo concordando com o genocídio e a fome intencional causada pelos comunistas. A política dos genocídios soviéticos e nazistas na Ucrânia da Revolução Laranja, na página 979, diz: embora uma parte significativa dos kulaks tenha sido fisicamente eliminada com a ajuda de execuções e prisão no Gulag, uma parte significativa da população camponesa individual foi eliminada como resultado da fome de 32 e 33.
E ele conclui na página seguinte que, assim, pode-se concluir que a classe média alta pré-revolucionária foi eliminada na União Soviética no final da década de 30, em uma proporção significativa através de uma política genocida de eliminação física. Outro artigo recente que concorda que a fome foi criada por Stalin e seu time assassino. Demografia de uma catástrofe humana provocada pelo homem. E um outro estudo recente de 2021, publicado pela Cambridge, na revista Journal of Economic History, feito pela professora Natália Naumenko, é claro em dizer que esses resultados fornecem várias conclusões importantes. Mais importante ainda, a evidência é consistente com ambos os lados do debate sobre se a fome foi resultado de políticas econômicas deficientes ou foi um genocídio de ucranianos étnicos. Em primeiro lugar, apoia aqueles que argumentam que a fome foi provocada pelo homem. Apoiam aqueles que argumentam que a mortalidade se deveu a más políticas. E é consistente com aqueles que argumentam que os ucranianos étnicos foram alvo. Depois eu vou até voltar nesse estudo aqui porque ele é muito importante, mas por hora a autora deixa claro que evidências sólidas apoiam aqueles que interpretam a fome como causada pelo homem e que os ucranianos foram alvos étnicos. E eu deixei o melhor para o final. Um dos estudos mais relevantes e citados sobre a questão étnica no terror da fome ucraniana, escrito pelo professor Terry Martin, chamado As Origens da Limpeza Étnica Soviética. Mas adivinha só onde essa desgraça da limpeza étnica começou? O professor diz pra gente aqui na página 836. O primeiro choque veio na forma da coletivização e do movimento de emigração que ela acarretou. De novo, toda a merda começa nessa maldita coletivização. Na página seguinte, o professor diz que, em teoria, a coletivização não deveria ter uma dimensão étnica, mas na prática, isso rapidamente se desenvolveu em uma. A anarquia e a violência da coletivização, com sua reversão repentina da NEP, possibilitaram a expressão de hostilidade étnica. E agora, na página 839, ele não deixa dúvidas. Coletivização, desculaquização, movimento de migração polonesa intensa e a preocupação soviética com a segurança de suas regiões fronteiriças levou, então, ao primeiro caso de limpeza étnica soviética. E agora o professor mostra a raiz dessa loucura soviética desumana aqui na página 860. Ó. O medo soviético exagerado da influência e contaminação do capitalismo estrangeiro, o que chamei de xenofobia soviética, também fez com que essas ligações fronteiriças fossem potencialmente suspeitas. Assim que ficou claro para a liderança soviética que as etnias fronteiriças não poderiam ser exploradas para minar os países vizinhos, mas em vez disso tinham um potencial oposto, a resposta deles foi uma limpeza étnica das fronteiras soviéticas e, em última análise, o terror étnico em toda a União Soviética. Mais uma vez, a limpeza étnica de nacionalidades com suspeitas de laços estreitos com as terras fronteiriças soviéticas continuou ao longo do período final stalinista. E mesmo o autor não defendendo a tese do genocídio aqui, olha como ele deixa claro a linha tênue que existe entre limpeza étnica e genocídio. E prestem muita atenção que esse ponto é muito importante. Limpeza étnica é provavelmente melhor entendida como ocupando a parte central de um contínuo entre genocídio unilateral e a pressão não violenta de emigração étnica na outra ponta. Dado esse contínuo, sempre haverá ambiguidade sobre quando a limpeza étnica se transformará em genocídio. Esse detalhe aqui é extremamente importante. O professor Martin deixa claro como limpeza étnica e genocídio podem estar entrelaçados em uma continuidade. E é exatamente por isso que muitos autores interpretam a fome ucraniana como genocídio ou limpeza étnica. Mas qual que é o argumentaço do comunista? A fome que ocorreu na Ucrânia em 32 e 33 foi uma limpeza étnica. Foi para matar os ucranianos étnicos de fome. Tem as suas origens no nazismo. Nazismo.
E falando exclusivamente sobre o fator étnico da fome na Ucrânia e como que essa questão é complexa, eu vou mostrar para vocês um dos estudos mais completos justamente sobre a nacionalidade na União Soviética, que é esse livro aqui, ó, do professor Terry Martin, o Affirmative Action Empire, que mostra como que especificamente na Ucrânia o fator da etnia e da nacionalidade foi fundamental na hora de lidar com a fome. Aqui na página 305 o professor não acha que houve um genocídio intencional, mas ao mesmo tempo ele denuncia que o fator da nacionalidade ucraniana fez com que eles fossem vítimas de políticas exclusivas e mais repressivas nos anos da fome. O desenvolvimento pelo Politburo de uma interpretação nacional da crise de requisições de grãos no final de 1932 ajuda a explicar tanto o padrão de terror quanto o papel do fator nacional durante a fome de 32 e 33. A minha análise explica por que é que o terror das requisições de grãos de 32 e 33 abraçou territórios russos e ucranianos, e também porque o terror foi pior no Kuban e Ucrânia do que no Baixo Volga. E citando a circular TSK de 22 de janeiro de 33, o professor Terry diz que esta diretiva aponta mais uma vez para a preocupação de Stalin sobre o impacto político da emigração ucraniana. É impossível determinar quantas vidas de camponeses ucranianos e do norte do Cáucaso podem ter sido perdidas devido a esta diretiva, mas mostra claramente que a Ucrânia e o Kuban foram escolhidos para um tratamento especial, especificamente por causa da interpretação nacional da fome. E na nota de rodapé 171 ele explica a natureza controversa da interpretação da nacionalidade na fome soviética. Como é sabido, o papel do fator nacional, especialmente o fator ucraniano, na fome de 32 e 33 é extremamente controverso. Para o argumento de que a fome foi um genocídio intencional, veja Robert Conquest, The Harvest of Sorrow. Para o argumento exatamente oposto, consulte Stephen Merrill, em seu Golod de 1932 a 33. E isso só prova como o estudo da fome comunista na Ucrânia, o seu alvo étnico ou não, é um tema extremamente complexo e não essa asneira simplista de que foi Nazismo! Nazismo, gente! Então, da próxima vez que você vê o vídeo de alguém falando isso, escreva esse comentário complexo lá, ó. Caramba, eu já estava quase me esquecendo de uma coisa importante aqui. Você já deve ter ouvido esses web comunistas por aí dizendo que no comunismo não se comia criancinha. Você já ouviu aquela história de que comunista come criancinha? Já. Já ouviu isso? E eles estão certos mesmo. No comunismo não se comia criancinha. Comiam criancinhas. Mas o argumentaço é... Nazistas. Vamos para o nosso clássico Years of Hunger, que dedica um tópico exclusivo sobre canibalismo, aqui na página 421, na seção A Fome Rural, de 1932 e 33. Os professores começam denunciando que, tal como em 1921 e 22, houve muitos casos de canibalismo por parte de camponeses desesperados por comida. Tanto canibalismo em sentido estrito, isto é, assassinato por comida e comer de cadáveres. Em 28 de janeiro foi preparada uma dramática comunicação especial por um vice-chefe da GPU ucraniana intitulada Casos de Canibalismo no Distrito de Uman, região de Kiev, descrevendo como, em 15 de janeiro, um camponês de 24 anos matou sua esposa e a comeu. O relatório enfatizou cuidadosamente as evidências de que sua ação foi devida ao desespero resultante da fome. E o acusado era um agricultor coletivo que era um camponês pobre e cujos grãos tinham acabado. E aqui a gente vê mais uma evidência de que nas fazendas coletivas os pobres morriam de fome. Os professores continuam expondo na página 422 que já em março a GPU de Kiev recebia 10 ou mais relatos diários de canibalismo. Em pelo menos um distrito, na maioria das ocorrências, canibalismo estava se tornando normal. Nas aldeias afetadas pelo canibalismo, a opinião cresce a cada dia que a carne humana pode ser usada como alimento. E agora os professores citam um caso típico. Uma mãe ou um pai matam um filho. A carne é usada como alimento e seus próprios filhos são alimentados com ela.
Na página 423, os professores continuam sua descrição do inferno canibal de adultos e crianças. Embora esse horror acontecesse com a minoria da população, na região de Kharkiv, 104 casos foram relatados em abril e 244 em maio. Na região central da Terra Negra, numerosos exemplos foram relatados em maio e junho de camponeses famintos que mataram e se alimentaram tanto dos filhos de mendigos quanto dos seus próprios filhos. Mas o que os comunistas dizem que esses relatos são? Você já ouviu aquela história de que comunista come criancinha? Já. Já ouviu isso? A origem é basicamente nessa história da década de 30. Por quê? Os caras não tinham o menor limite. O Hearst, ele era o rei da imprensa marrom, sabe? Era tipo, mentira sem nenhum medo de ser feliz. Ele continuou publicando material dizendo que na Ucrânia se passa tanta fome que se come cachorro. Na Ucrânia se passa tanta fome que se come grama. E aí começam a aparecer as histórias de tal pessoa teve que comer o próprio bebê. Uma mãe ou um pai mata um filho. A carne é usada como alimento e seus próprios filhos são alimentados com ela. Tal pessoa teve que comer o próprio filho, o próprio pai, sabe? Ah, tem uma que eles falam assim: ah, eu fui lá e na porta de uma fábrica tinha não coma suas crianças mortas, sabe? E aí eu perguntei pro cara que trabalhava na fábrica, ele falou: a gente teve que colocar isso aqui porque aconteceu muitas vezes. Esse pôster não existe. Não, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Na região central da Terra Negra, numerosos exemplos foram relatados em maio e junho de camponeses famintos que mataram e se alimentaram tanto dos filhos de mendigos quanto dos seus próprios filhos. Nada disso aconteceu. Nada disso. Propaganda anticomunista. E dá mais barata, dá mais rasteira. Falando, e aí é daí que vem essa história de que comunista come criancinha. Daí que vem essa história de que comunista come criancinha. Pegando a história de uma fome que é real, falando que essa fome foi planejada e que a solução do povo para essa fome foi comer outras pessoas. E que a solução do povo para essa fome foi comer outras pessoas. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Ah, imagina que a solução de camponeses morrendo de fome por causa de uma política assassina ia ser comer outras pessoas e até criancinhas. Podiam pedir um iFood pro tio Stalin, comer um Big Mac ou então Cheetos. Mas vai entender, né? Com tanta opção à disposição dos camponeses, eles resolveram colocar carne humana no cardápio. Quem dera que isso fosse só propaganda nazista. Mas é a verdade que comunistas querem negar como mera propaganda nazista. Para a desgraça dessa gente, esses horrores são confirmados por autores citados por eles mesmos, citando documentos primários recebidos pelo próprio governo soviético. Vergonha. E agora, na página 422, os professores descrevem o inferno que a cidade ucraniana de Kharkiv estava se tornando. No auge da fome, a partir de março de 1933, o número de pessoas que morreram foi tão grande que em muitas aldeias os cadáveres não foram enterrados, mas deixados nos chalés dos camponeses ou empilhados em sepulturas ou no terreno dos chalés. Eles foram eventualmente enterrados em covas comuns para 10 a 15 cadáveres. Numa prática familiar nos anos da peste da Idade Média, em muitas aldeias, carrinhos especiais circulavam para recolher os cadáveres. Exatamente como mostra essa cena aqui do filme A Sombra de Stalin. E os professores concluem que nas aldeias mais afetadas, muitas famílias ficavam sentadas sem se mover, sem sair de casa, aguardando a morte. As pessoas estão apáticas e absolutamente falham em reagir à morte ou ao canibalismo. Não é à toa que muitos ucranianos diziam que eles estavam vivendo o juízo final. Mas, Thiago, os kulaks sabotavam os grãos e matavam os gados e por isso também foram responsáveis pela fome. E aí tem um outro fator, que também não é mencionado com muita frequência. Houve um fator humano, o fator da sabotagem. Isso dá uma cadeia. Essa mentira de que os camponeses prósperos ou os kulaks também foram responsáveis pela fome porque sabotavam os grãos e matavam os gados é mentira. Olha como o professor Whitcroft desmantela esse espantalho descarado aqui na página 190 e como tudo isso não passava de fantasia e propaganda soviética.
Em 14 de dezembro, o Politburo aprovou uma resolução particularmente mordaz. A resolução diz: em um número considerável de distritos na Ucrânia e no norte, elementos contra-revolucionários do Cáucaso, kulaks entre esses, foram capazes de penetrar no kolkhoze como presidentes ou influentes membros do conselho, ou como contadores e lojistas, e como líderes de brigada nos debulhadores, e foram capazes de penetrar nos sovietes das aldeias, nas agências fundiárias e nas cooperativas. Eles tentavam direcionar o trabalho dessas organizações contra os interesses do Estado proletário e da política do partido. Eles tentaram organizar um movimento contra-revolucionário, a sabotagem das coletas de grãos e a sabotagem da aldeia. Olha como é o mesmo discursinho medíocre e mentiroso que comunistas repetem até hoje. Houve um fator humano. O fator da sabotagem. Porque, para quem não sabe, a União Soviética estava coletivizando o campo de maneira acelerada e recebeu resistência dos camponeses ricos, os kulaks. Então, os kulaks, eles queimaram plantações, eles não colheram, deixaram os grãos apodrecerem, eles mataram o rebanho para boicotar o projeto de coletivização do campo. E isso é uma coisa que tem tanta evidência que até o Robert Conquest tem que admitir. Os kulaks boicotaram a coletivização. 2 principais fatores: desastre climático, sabotagem por parte dos kulaks. Desastre climático, sabotagem por parte dos kulaks. Mas na página 191, o professor Whitcroft pisa e esfrega a sola suja de bosta nessa propaganda mentirosa. A resolução de 14 de dezembro superou as maldições anteriores na extensão de sua fantasia sobre a influência dos kulaks. Na verdade, enquanto alguns camponeses eram mais ricos que outros e em certas áreas formou um grupo social que, em termos marxistas, explorou a maioria dos aldeões, os kulaks nunca foram uma população facilmente reconhecível como grupo socioeconômico ou classe política coesa. No final de 1932, 1 milhão de famílias, ou mais dos mais ricos ou menos obedientes camponeses, foram expulsos de suas aldeias ou fugiram para as cidades. A classe kulak nas aldeias já não existia como elemento social ou grupo político, embora muitos camponeses estivessem insatisfeitos por causa da forma como seus familiares e conhecidos kulaks foram tratados. Mas a propaganda e a ação partidária trataram-nos como agentes influentes e força sinistra que agiu contra os interesses soviéticos sob vários disfarces, incluindo de membro do partido em todas as aldeias e kolkhozes. Além disso, a falha no cumprimento das exigências econômicas do Estado era considerada uma ação política inspirada nos kulaks. Sabotagem. E como parte de uma teia contínua que incorporou o nacionalismo antissoviético das minorias não russas. Agora vem um checkmate do professor Whitcroft. A luta desesperada do Estado para explorar os camponeses até a morte foi descrita como uma batalha justa contra a contra-revolução. E o professor carinhosamente chama essa resolução de Resolução Selvagem. Portanto, o professor Whitcroft deixou claro que essa influência e sabotagem dos kulaks nada mais era do que fantasia e propaganda comunista para justificar suas ações selvagens contra os camponeses. E, nas palavras do próprio autor, explorá-los até a morte. Houve um fator humano, o fator da sabotagem. Que merda, hein? Pra entender melhor as causas reais da fome, e ter um debate sério, eu recomendo a leitura das fontes que eu vou deixar aqui na descrição. Tem que ler, porque o debate é complicado. Só que eu vou dar um panorama geral do que foi a fome de verdade. De verdade. 2 principais fatores: desastre climático, sabotagem por parte dos kulaks. Reparem que ele está dizendo com a boca bem aberta que nas fontes que ele cita a gente vai entender as causas reais da fome. Reparem no olhar de tigre dele. Ele está compenetrado, inabalável, o nariz firme.
Ele não tem dúvidas de que as fontes que ele cita vão mostrar pra nós as causas reais da fome. E diz que a gente Tem que ler. E para ajudar a gente a entender melhor, ele vai dar até um panorama geral do que as fontes dizem, Do que foi a fome de verdade. não de mentira, mas De verdade. Ou seja, a verdade está nessas fontes que ele cita. O resto é canalice nazista. E ele vai citar para nós a verdade, porque ele está seguro e já chegou às fontes para ver que os autores dizem a verdade. Pra entender melhor as causas reais da fome e ter um debate sério, eu recomendo a leitura das fontes que eu vou deixar aqui na descrição. Tem que ler. Legal. Vamos seguir a sugestão do nosso revolucionário da Twitch aqui? Vamos aqui na descrição do vídeo dele, vamos pegar outra fonte. Chega do Witchcraft que já tá feio já. Vamos pegar o Marquinho agora, ó. Desastres naturais e ações humanas na fome soviética de 31 a 33. E vamos ver se ele concorda com essa babaquice da Sabotagem. terem sido Dois principais fatores. a única referência que ele faz à sabotagem no livro inteiro. Tá aqui na página 26, no subtítulo Resistência Camponesa. Então vamos ver aqui no segundo parágrafo o que ele diz, ó. Minha pesquisa sobre as políticas trabalhistas agrícolas soviéticas e as práticas camponesas reais e minha leitura desta literatura, no entanto, tornou-me cético em relação ao argumento a favor da resistência ao trabalho como causa exclusiva ou mesmo dominante das baixas colheitas e da fome no início de 1930. Primeiro, enquanto alguns camponeses, como discuto abaixo, estavam ressentidos de coletivização e aquisições e tentaram sabotar as fazendas, para a resistência camponesa ser o suficiente para causar a baixa colheita de 1932, um número extremamente grande de camponeses teriam que ter agido dessa forma, ou seja, evitar trabalhar e tentar destruir a safra. Em outras palavras, o argumento afirma que a maioria dos camponeses tentou privar as suas famílias e colegas aldeões de comida suficiente para durar até a próxima colheita. Esta interpretação, portanto, exige acreditar que a maioria dos camponeses agiu contra os seus próprios interesses e o dos seus vizinhos. Sabotagem. Dois principais fatores. Este ponto de vista é difícil de aceitar, tanto em termos humanos gerais, como particularmente aplicado aos camponeses na Rússia e na Ucrânia. Ele arreganha tanto o dente que a besteira sai fácil. Outra fonte que o próprio comunista cita nega o que ele mesmo diz na cara dele. Portanto, é simplesmente, e agora eu vou arreganhar os dentes também, impossível a resistência dos kulaks ter sido um dos fatores principais em causar aquele cataclisma que foi o Holodomor. Isso é propaganda comunista criminosa atualizada pela última vez em 1933. Mas nenhum estudo sério, como o próprio Years of Hunger, diz que essas ações contribuíram para o desastre da fome em qualquer medida. Colocar os camponeses entre os maiores culpados pela fome e morte que eles próprios sofreram e não o regime soviético é mera apologia comunista nojenta. Você já viu aqui que as coletivizações foram processos violentos e repressivos em que o governo soviético obrigava todos os grandes fazendeiros a entregar as suas propriedades ao Estado. Agora, depois de analisar esses estudos, eu te pergunto, qual foi a última vez que você ouviu um bolchevique da Twitch dizendo que os soviéticos cometeram assassinatos em massa ou crimes contra a humanidade? Ou fizeram uma limpeza étnica desumana contra os ucranianos? Será que é porque eles passam pano para um regime assassino daquele? Mesmo que a prática de genocídio ainda esteja sujeita a debate na academia, os autores citados não deixam a menor dúvida das ações e efeitos do regime stalinista na Ucrânia e em outras regiões. Assassinato em massa, limpeza étnica e terror de nacionalidade. Esse era o modus operandi da ditadura comunista soviética. Mas não tema. Os apologistas dizem que a principal causa da fome não foi Stalin e o comunismo, foi o clima. O principal fator que foi a causa dessa fome, a crise climática. Então, teve confisco? Sim. O confisco pode ter agravado a fome? Sim. Ele foi a causa da fome? Nem de perto. Nem de perto, porque nos anos seguintes o confisco continuou e não teve fome. A comunada gosta, mas é mentira.
Em 2023, alguém dizer que a principal causa da fome soviética foi o clima é um atestado de escrotice tão grande, mas mentira a gente combate com ciência. E melhor ainda, usando as próprias fontes deles. Bora lá! Sabe quem eles gostam de citar para dizer que o clima foi o principal responsável pela merda que os soviéticos fizeram lá? Esse cara aqui, ó, o grande Mark Tauger, na sua obra Desastres Naturais e Ações Humanas na Fome Soviética, de 1931 a 1933. Mas sabe quem destrói esse argumento do Tauger de que a fome foi causada principalmente pelas causas naturais? Uma outra fonte que os próprios comunistas citam, mas que com certeza nunca leram, senão não citariam, porque os autores detonam Stalin e a política comunista. É esse clássico aqui, ó, do professor Davis e Whitcroft, Years of Hunger. Por isso, cuidado com fontes antigas, porque elas podem estar muito desatualizadas ou já serem completamente irrelevantes para o estudo do assunto. Como, por exemplo, esta porcaria do Douglas Toro. Mas eu já adianto logo que o Tauger é um excelente pesquisador e foi muito importante para ajudar a avançar nos estudos da fome. Mas como você pode ver claramente, comparando os debates dele com o Davis e o Whitcroft, que eu coloquei aqui na descrição para vocês, a interpretação do Tauger de que o clima foi a principal causa da fome não é apoiada pelos estudos científicos mais recentes e relevantes na academia. E isso pelo menos nos últimos 15 anos. E é extremamente importante que você entenda bem esse ponto aqui para não ser enganado por NPCs passadores de pano desses regimes malucos. O primeiro problemão é que o livro dele foi lançado em 2001. E de lá para cá, sabe quantas atualizações o livro dele recebeu? 0. Nenhuma nova edição. Isso não significa que a obra dele seja ruim, muito pelo contrário. Mas já faz mais de 22 anos que esse livro não passa por nenhuma atualização historiográfica. E como você vai ver nesse estudo, muita coisa mudou sobre o Holodomor nesses mais de 20 anos. Só que o principal problema da sua análise é justamente o ponto central do estudo, que é a causa primária que o autor dá à fome, o clima. Ele é um dos primeiros a tentar quebrar essa historiografia clássica que aponta a política comunista como principal causa da fome. E para o desespero de Tauger, em 2004 nasce esse livro aqui, que é um dos mais relevantes e citados de todos no estudo da fome, o Years of Hunger. É um livro excelente, denso, com muitos detalhes minuciosos sobre todo o processo que levou à fome. E na conclusão do estudo, eles dizem que o clima teve o seu papel em agravar a fome, mas na análise dos autores, o clima não é a causa principal da fome. E se o clima não é a causa principal da fome na visão dos autores, adivinha só qual é? Na página 434, eles são diretos em dizer que a causa fundamental para a deterioração da agricultura de 1928 a 1933 foi a incessante pressão estatal nos recursos rurais. O principal fator que foi a causa dessa fome, a crise climática. E na página seguinte, eles continuam dizendo que, para aumentar a produção, um elaborado sistema de coerção foi estabelecido. A remoção dos grãos do campo foi o fator crucial no declínio do gado, que começou em 1929 e continuou até 1933. Então, teve confisco? Sim. O confisco pode ter agravado a fome? Sim. Ele foi a causa da fome? Nem de perto. Mas sabe quem são os principais culpados pela fome e pela morte dos seus próprios gados? Conta pra gente, nós queremos saber. Os camponeses que estavam fazendo sabotagem, matando a sua própria forma de sobrevivência. Então, teve confisco? Sim. O confisco pode ter agravado a fome? Sim. Ele foi a causa da fome? Nem de perto. Nem de perto, porque nos anos seguintes o confisco continuou e não teve fome. Então, agora falando da outra besteira do comunista, de que o confisco não foi a causa principal da fome, porque nos anos seguintes não teve mais fome na União Soviética, argumento bem besta, porque o Comuna não te contou que aconteceram 2 vagas de coletivizações ou 2 ataques diretos contra o campesinato. A primeira que começou em outubro de 1929 e terminou por volta de maio de 1930. E só para você ter uma ideia da brutalidade dessa primeira vaga de coletivizações,
13 milhões de propriedades foram coletivizadas pelo governo soviético. E Stalin teve que dar uma leve pausa nesse ataque todo e vocês vão entender o motivo daqui a pouquinho. Mas aí, de 1931 a 1932, começou a segunda vaga de coletivizações, que só coletivizou 80% de todas as propriedades das áreas principais de produção de grão, continuando com força total durante todo o ano de 1932 até 1933. Não à toa que em 1933, entre 6 a 10 milhões de pessoas morreram de fome. Então, com esses dois ataques em massa, Stalin tinha vencido a sua guerra contra os camponeses e tinha conseguido os recursos que ele queria para industrializar o país à força, destruindo o modo de vida do campesinato no processo. Só que a devastação cataclísmica foi tão grande que até Stalin teve que recuar depois dessa segunda vaga de coletivizações. Se ele não fizesse isso, a União Soviética inteira ia morrer de fome. Então ele começou a aliviar a pressão nos camponeses, dando um pouco mais de paz e liberdade para os coitados, embora eles continuassem sendo explorados e recebendo um salário miserável pelo trabalho. E essas informações a gente consegue ver em detalhes aqui na obra da professora Sheila Fitzpatrick, Camponeses de Stalin, na página 313 em diante. Então esse rapaz realmente não faz ideia do que ele está falando. Os ataques brutais das coletivizações, que começaram em 1929 e foram até 1933, tinham sido interrompidos. E eles não continuaram da mesma forma desumana como nos anos anteriores, que levaram à fome. E Stalin tinha que fazer alguma coisa porque ele sabia da repercussão daquela catástrofe na União Soviética e que a oposição de direita, liderada por Bukharin, estava crescendo para cima dele. Então Stalin não teve outra alternativa senão aliviar aquela opressão infernal contra os camponeses que já estavam completamente devastados e sem forças depois daquela brutalização inteira. E os camponeses tiveram que aceitar aquela exploração e a segunda servidão até a morte de Stalin. Essa já seria uma evidência de como as coletivizações e os confiscos de grãos forçados foram as principais causas da desgraça na União Soviética. Mas calma, que eu tô só começando. Então, teve confisco? Sim. O confisco pode ter agravado a fome? Sim. Ele foi a causa da fome? Nem de perto. Nem de perto, porque nos anos seguintes o confisco continuou e não teve fome. Pode perguntar a qualquer bolchevique da Twitch que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. Mas será que os professores Davis e Whitcroft, citados pelos comunistas, concordam com isso? Comenta aí o que você acha. Então, olha aqui na página 435 o que eles têm a dizer sobre isso. Em 1930, a coletivização prosseguiu de forma implacável e esquemas impraticáveis foram aplicados para a socialização completa do gado e também dos grãos. Mesmo com uma boa colheita, as fazendas coletivas não tinham garantidos nem um mínimo retorno pelo seu trabalho. A maior parte das dificuldades agrícolas não foram atribuídas a erros na política, ou mesmo tratada como um custo necessário de industrialização. Em vez disso, as maquinações dos kulaks e de outros inimigos do regime foram responsabilizados pelos problemas e a resposta avançou para uma organização mais firme da agricultura por parte do Estado e de seus agentes. É porque a brutalidade sempre fez parte do regime comunista desde o início e na hora de coletivizar as fazendas, a violência foi generalizada também e da forma mais descontrolada possível. E o modo de vida e cultura do campesinato foi devastado por isso. Olha só como a professora Sheila Fitzpatrick explica exatamente como isso aconteceu aqui nessa outra obra fundamental dela, chamada Camponeses de Stalin, e como que toda a violência foi usada para a tomada da propriedade privada pelo Estado, redistribuindo as terras a outros camponeses, onde todos passariam a ser controlados diretamente pelo governo. Aqui na página 49 ela explica em alguns detalhes como que aconteceu esse processo de coletivização. Não havia instruções exatas sobre como realizar a coletivização. A ordem do governo para a coletivização total em algumas áreas do país indicou uma atualização da urgência da tarefa, mas não foi explicado claramente que tipo de fazenda coletiva o regime queria, muito menos como alcançá-la. O Politburo aprovou um conjunto detalhado de prescrições para o modelo kolkhoz apenas em 1º de março de 1930. O fracasso do regime em dar instruções adequadas sobre a coletivização e a desculaquização não foi simplesmente um descuido.
Pelo contrário, parece ter sido uma estratégia cujo objetivo principal era fazer com que os quadros locais pressionassem pelo máximo absoluto, proporcionando assim resultados rápidos e informações sobre qual era realmente o máximo atingível. Os quadros que saíam para coletivizar podiam não saber exatamente o que significava coletivização, mas sabiam muito bem que era melhor para as suas próprias carreiras, bem como para a causa, ir longe demais na coletivização do que não ir longe o suficiente. E aqui na página 50, a professora diz como a loucura e a violência desenfreada fazem parte das ações comunistas. Este método de soltar os comunistas para seguirem os seus próprios instintos, típicos da mentalidade da revolução cultural do período, explica muito sobre a mistura caótica de violência, persuasão frenética e utopismo observável no lado comunista do confronto. E a coletivização estava sendo tão maluca e descontrolada que na página 50 a professora diz que as coletivizações muitas vezes tentavam socializar tudo, até porcos e galinhas, considerando que havia mais prestígio em relatar que haviam organizado uma comuna do que eles haviam organizado um artel. E na página 51 ela diz que os coletivizadores usaram várias ameaças nos seus esforços para induzir os camponeses a aderirem ao kolkhoz. Uma das mais comuns era sugerir que se os camponeses não se inscrevessem como kolkhoz, eles seriam deportados como kulaks. E só para te lembrar que kulaks eram os camponeses mais prósperos. Então, teoricamente, os kulaks seriam os burgueses do campo que os comunistas queriam roubar a terra. Só que, como você já deve imaginar, naquela época, ser um kulak ou não só dependia dos olhos de quem via. Eu poderia ser tão kulak quanto um Elon Musk. Ou você acha que eles usavam a declaração do imposto de renda para dizer quem era kulak de verdade? Só que os documentos mostram que professores, artistas, até um servo de um kulak poderia ser listado como kulak. Quem morasse na casa de um kulak é. Outros foram listados como kulaks só porque eram parentes que serviam no governo provisório antes da Revolução de Outubro. Aliás, de acordo com a professora Fitzpatrick, havia uma legião de dekulakizadores que tomavam as propriedades para eles mesmos. E a professora Fitzpatrick coloca de forma bem dura esse sentimento geral dos vilarejos soviéticos. A malícia, a raiva e a amargura predominaram na aldeia na década após a coletivização. Foi o Estado que iniciou a coletivização e a forçou a avançar contra a vontade dos camponeses. E, sem dúvida, foram o Estado e os seus agentes os principais objetos do ressentimento camponês. Mas eles não foram os únicos objetos. Em grande parte, a raiva camponesa foi dirigida contra outros camponeses. Embora a coletivização tenha sido um trauma para o campesinato como um todo, isso não significa que tenha contribuído para a solidariedade camponesa ou aldeã. Pelo contrário, a aldeia russa, kolkhoz, da década de 1930, parece ter sido um lugar onde floresceram rixas e dissensões e conflitos mútuos, e solidariedade entre os camponeses era uma raridade. Uma série de circunstâncias criaram ou intensificaram a discórdia dentro da aldeia. A principal foi a violência e a ilegalidade geral criadas pela coletivização. Olhem a desgraça que o governo soviético foi capaz de fazer com toda a cultura camponesa, criando situações desesperadoras que despertaram o que havia de pior neles. É por isso que a própria professora Fitzpatrick, em uma palestra que ela deu, disse claramente qual é a visão dela em relação a essas revoluções comunistas malucas. You know, in the course of writing that book on the Russian Revolution, I realized that I really didn't like revolutions, that I think what happens in revolutions is that you have people putting out sort of good-sounding slogans about liberty or social or equality or whatever, but what they do is call forth the base passions, and what people can do in revolutions is to take revenge on the people that they've resented all along or envied, and that's what they do. So there's an awful lot of, there are tremendous costs of taking away those normal constraints and saying it's okay to attack the enemies, whoever you think the enemies are. So I came to a rather negative view of revolution.
Agora, vamos olhar para alguns números oficiais para a gente ter uma ideia clara do alcance dessa catástrofe da coletivização. Esses números dão para a gente uma ideia geral do ritmo brutal e implacável dessas coletivizações violentas. Apenas em 3 meses, de outubro a dezembro de 1929, sabe quantas propriedades foram tomadas pelo governo soviético? 3 milhões de propriedades. Parece muito, né? Mas chuta quantas propriedades foram coletivizadas nos 2 meses seguintes? Só nos 2 meses seguintes, de janeiro e fevereiro de 1930. 10 milhões de propriedades. Ou seja, em cerca de 5 meses, 13 milhões de propriedades foram tomadas pelo Estado à força. E esses dados você pode encontrar na página 4 do livro The Years of Hunger e na página 264, nessa outra obra fundamental chamada A Guerra contra o Campesinato. E por que esses números são tão importantes assim? Porque eles ajudam a gente a entender o trauma pelo qual os muitos milhões de camponeses passaram com essas coletivizações forçadas. E isso em tão pouco tempo. Mas aí vem aquele papinho mole, escroto, de que eram os fazendeiros ricos, os kulaks, que estavam sendo expropriados e não queriam aceitar que os mais pobres recebessem suas terras. De novo, isso é verborragia de apologistas de assassinos em massa que tentam justificar um regime de assassinos em massa. Os camponeses não estavam revoltados porque os mais pobres estavam ganhando terras, não. Eles estavam revoltados porque o governo soviético estava roubando as terras deles e fazendo todo mundo ficar mais pobre e morrer de fome. Só isso só. Vamos voltar de novo aqui na obra do professor Davis e Whitcroft, na página 117, no item 4, Trabalho. E olha como as fazendas coletivas estavam fazendo bem para os camponeses mais pobres. A maioria dos fazendeiros coletivos recebia retornos muito pequenos em espécie e dinheiro para os dias de trabalho resultantes da má colheita de 1931. Às vezes, não eram nem remunerados. Isso só prova que as fazendas coletivas empobreceram a maior parte dos camponeses que continuavam tendo seus grãos retirados das fazendas a preços miseráveis. De novo, os professores Davis e Whitcroft dão uma lapada seca em comunista mentiroso aqui na página 351, no capítulo Kolkhoz. Desde o início, o Estado procurou espremer o máximo de produção possível dos kolkhoz. A ideia dos soviéticos era convencer os camponeses de que os kolkhozes eram a melhor escolha. Convencer. Com as consequências deletérias descritas nos capítulos anteriores. A retirada da produção do kolkhoz pelo Estado significava que os produtos retidos e o dinheiro obtido pelos kolkhozes eram totalmente inadequados para remunerar os agricultores coletivos pelo seu trabalho. Então, fazer kolkhozes próximos, convidá-los para visitar, observar e ver que era muito mais produtivo. Eles recebiam muito mais renda com as produções de seu quintal familiar, com seus ganhos provenientes da venda de parte destes produtos no mercado e por seu trabalho em meio período ou trabalho sazonal fora da fazenda. Embora as condições melhorassem após a colheita de 1933, a exploração da agricultura pelo Estado e o consequente pagamento pobre aos camponeses por seu trabalho nos kolkhoz continuou a ser o calcanhar de Aquiles da agricultura soviética ao longo dos 60 anos de sua existência. Convidá-los para visitar, observar e ver que era muito mais produtivo. Agora, na página 398, os professores dizem que o salário que os camponeses recebiam nas fazendas coletivas correspondia a apenas 19% do total para o mês nos anos de 31 e 32 e 14% em 1933. A maior parte do seu sustento vinha do cultivo no seu quintal particular. Ou seja, os trabalhadores camponeses eram explorados até a morte pelos comunistas e não ganhavam quase nada por isso. E na página 381, os professores mostram a desgraça que era o salário de um trabalhador do campo que ganhava menos do que uma leiteira. A ideia dos soviéticos era convencer os camponeses de que os kolkhozes eram a melhor escolha. Convencer. Mas a gente precisa ser honesto aqui também. As fazendas coletivas eram verdadeiras ferramentas de igualdade social. Em apenas 3 anos, o campo deixou de ser um lugar injusto e desigual, habitados por ricos e pobres. Agora era todo mundo pobre.
Toda a riqueza e industrialização soviética que ocorreu nas grandes cidades foi paga com a destruição do meio de vida e morte de milhões de camponeses. Então, toda vez que você ouvir um menininho espertinho da Revolução encher a boca murcha para dizer que o comunismo transformou a União Soviética em uma potência industrial e militar, esfrega isso aqui na cara dele. Essa maldita coletivização estava seguindo um ritmo tão brutal e violento que sabe quem pediu para parar com aquela loucura toda? Foi Stalin. É mole isso? Para um cara do naipe de Stalin dizer que os comunas estavam cometendo excessos, é porque o bicho estava pegando feio mesmo. E foi aí que ele escreveu aquele famoso discurso dele, o Dizzy with Success, algo como inebriados como sucesso, que alguns apologistas usam como sendo uma autocrítica do governo comunista para mostrar como eles reconheciam seus erros. Mas o que é legal nesse discurso é que ele não coloca a culpa nele ou no governo central por esses excessos. Ele coloca a culpa nos agentes baixos do governo. E adivinha quem ainda fica repetindo essa propagandinha? Os bolcheviques vão e eles começam a violar essa diretriz do partido. E isso é documentado nos próprios arquivos soviéticos. Eles falam, os membros do partido estão indo para o campo e forçando os camponeses a se coletivizarem. Isso é errado, a gente tem que remediar. Isso começou a dar muita insatisfação por parte dos camponeses. Mas olha que estranho isso aqui. Os arquivos soviéticos mostram justamente que Stalin queria que os membros do partido chegassem quebrando tudo mesmo. Mas vamos dar uma olhada nos documentos primários aqui, escritos pelo próprio Stalin. O primeiro é esse telegrama aqui, de janeiro de 1928, destinado a Molotov, Kaganovich e Medvedev. Só gente boa para matar gente. E ao longo do documento a gente consegue ver com clareza como que Stalin queria que as coisas fossem feitas com bastante calma e sem violência. Por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, Stalin diz que as falhas na requisição de grãos anteriores foram por causa de liderança fraca. E ele diz a solução, é exatamente por este motivo que nós decidimos colocar pressão brutal nas organizações do nosso partido e enviá-los diretivas duras sobre medidas para aumentar a requisição de grãos. E aqui nesse discurso ele declara guerra contra os kulaks, que eram aqueles fazendeiros bem-sucedidos que resistiam à sua mão de ferro. E no parágrafo seguinte ele faz uma crítica dura aos comunistas da chamada oposição de direita, liderada pelo grande Bukharin, e que não concordava com aquele ataque de Stalin maluco contra o campesinato, achando que poderia trazer terríveis consequências para a União Soviética. Olha, difícil de ver um comunista com tanto bom senso assim, hein? Mas Stalin estava com a cara quente e continuou dizendo que a menos que exerçamos uma pressão total em cada nível do governo e do partido, a situação envolvendo a economia do nosso país irá diminuir ou até rastejar. A situação se dobra, como vocês podem ver, na requisição de grãos. Requisição de grãos é a fortaleza que nós devemos capturar a qualquer preço. E nós certamente faremos isso se fizermos o trabalho no estilo bolchevique, com a pressão bolchevique. E aí, depois de ouvir essas palavras fofas e singelas do chefe, você acha que os agentes do governo lá iam chegar nas fazendas de boa pedindo por favor ou com licença? Aliás, a obra que eu citei ainda há pouco para vocês, A Guerra contra o Campesinato, diz aqui na página 57 que essa regra de medidas extraordinárias de requisição de grãos e da emergência do relacionamento repressivo entre o regime e o campesinato que constituiria a essência da ordem soviética no campo sob Stalin. Em outras palavras, em janeiro de 1928, Stalin dava o sinal verde para o início do ataque mais violento da história do campesinato russo e dali pra frente o sofrimento não ia parar mais. Mas assim, sem querer fazer juízos de valor aqui, mas vamos falar a verdade, Stalin foi um vacilão mesmo jogar a culpa nos mais fracos pela destruição que ele estava fazendo, né? Fala sério. É como diz o ditado, assuma suas merdas. Mas se você acha que Stalin não podia ficar mais sanguinário, dá uma olhada aqui nesse discurso que ele fez em 1929 numa conferência de marxistas soviéticos, que rolou apenas 2 meses depois do início das coletivizações. Camaradas, o principal fato de nossa situação social e econômica atualmente, fato que vem atraindo atenção, é o tremendo crescimento do movimento de coletivização das fazendas. Isso, aliás, explica o tremendo e importante fato de que o movimento de coletivização das fazendas, que vem assumindo um poderoso e crescente caráter de uma avalanche anti-kulak, está varrendo a resistência dos kulaks de seu caminho. Está destruindo a classe kulak
kulak, pavimentando o caminho para uma ampla construção socialista no interior. A ideia dos soviéticos era convencer os camponeses de que os kolkhozes eram a melhor escolha. Convencer. Nós passamos da política de restrição das tendências exploradoras dos kulaks à política de eliminação dos kulaks como classe. Isso significa que estamos realizando e vamos continuar a realizar um dos movimentos mais importantes de nossa política. Uma ofensiva contra os kulaks é um assunto sério. Isto não deve ser confundido com declamações contra os kulaks. Também não deve ser confundido com uma política de alfinetadas contra os kulaks, que a oposição de Trotsky fez o possível para impor-se ao partido. Lançar uma ofensiva contra os kulaks significa que devemos esmagar os kulaks, eliminá-los como uma classe. Convidá-los para visitar, observar e ver que era muito mais produtivo. Não fazer isso de maneira coercitiva. Pegar o cara, tirar a terra dele, meter ele num kolkhoz e fazer ele trabalhar de maneira coletiva do dia pra noite. A ideia não era essa. Para lançar uma ofensiva contra os kulaks significa que devemos nos preparar para isso e depois atacar os kulaks. Atacar com tanta força que os impeça de levantarem novamente. Isto é o que nós, bolcheviques, chamamos de verdadeira ofensiva. Hoje nós temos uma base material adequada para atacarmos os kulaks, para quebrar sua resistência, para eliminá-los como classe e para substituir sua saída pelas fazendas coletivas e fazendas estatais. E ele conclui do jeito estalinho de ser. Os kulaks estão condenados e eles serão eliminados. E Stalinho estava cagando pro princípio da voluntariedade. Essas fontes primárias já são provas suficientes para mostrar como que Stalin era hipócrita, em dizer que seus subordinados é que estavam cometendo excessos e que a situação desesperadora no campo era culpa deles e não de Stalin e do governo central. Mas de um jeito ou de outro, Stalin teve que segurar a onda mesmo e diminuir o ritmo da coletivização porque ele estava se cagando todo com a resistência heróica dos camponeses que lutavam com todas as forças contra aquelas ações brutais dos comunistas. E a gente pode ver isso em detalhes aqui nesse estudo que eu citei para vocês, ó, A Guerra contra o Campesinato, a Tragédia do Campo Soviético, que foi um estudo liderado pelos russos Viktor Danilov, N. Vinitsky, Denis Kozlov e a canadense Laine Viola. Eles comandaram um time de mais de 40 historiadores, arquivistas soviéticos, compilando e analisando os principais documentos primários que são estudados aqui nesse livro. Então, se você quer estudar fontes primárias sobre o Holodomor, esse é o livro que você quer. E aí, falando justamente sobre esse recuo de Stalin, nesse livro aqui nós temos acesso completo ao discurso dele, o This with Success. E os autores mostram aqui na página 268 que Stalin fez esse discurso quando percebeu que os camponeses estavam enviando dezenas de milhares de cartas para filhos, irmãos e maridos no Exército Vermelho, falando sobre as atrocidades cometidas no campo. Tanto é que o Yagoda, que era um dos chefes da área, escreveu uma carta dizendo que sentimentos de kulak estavam se tornando comuns no Exército Vermelho. É por isso que os autores dizem que o medo da reação camponesa levou a uma paralisação temporária da coletivização, permitindo até concessões para esses camponeses. Mas a vitória dos camponeses durou pouco tempo, porque no outono de 1930 as coletivizações voltaram com força e violência total. Mas nesse discurso de Stalin a gente pode ver como que ele era dissimulado e mentiroso. E aqui a gente pode ver ele dizendo expressões como: as fazendas coletivas foram um sucesso, que a virada radical do campesinato para o socialismo foi atingida e que agora era a hora de consolidar os sucessos conseguidos. O sucesso das fazendas coletivas era tão grande, estava todo mundo tão satisfeito com os resultados, que sabe o que aconteceu logo depois desse discurso de Stalin? Milhões de fazendeiros meteram o pé das fazendas coletivas. Vamos comparar os números aqui, ó. Em fevereiro de 1930, 52% das propriedades foram coletivizadas. Em 1º de abril, já tinham caído para 37%. E em Moscou, caiu de 73% em fevereiro para 12% em abril. Os kolkhozes eram fazendas coletivas, geridas pelos próprios camponeses. E elas eram infinitamente mais produtivas do que a pequena propriedade individual.
As fazendas coletivas eram um sucesso tão grande que nenhum camponês queria ficar nelas. E aí, muitos camponeses começaram a usar, então, esse discurso de Stalin como desculpa para voltar a ter seus próprios negócios. Mas como a gente viu, a alegria deles durou pouco, porque meses depois, a coletivização voltou com ainda mais violência, trazendo todo mundo de volta para as fazendas coletivas. É exatamente por isso que, na conclusão do livro, os especialistas deixam claro qual que é a principal causa da fome na União Soviética. Olha aqui, ó, na página 325. Desde tão cedo quanto a primavera e verão de 1930, muitos camponeses, principalmente os pobres com poucos recursos e reservas, enfrentaram a fome. E agora vem o ataque final dos autores. A política do regime resultaria em 1932 e 1933 em uma fome devastadora que levaria a milhões de fatalidades, deixando os vilarejos soviéticos devastados. Reparou um negócio interessante aqui? Os autores deixaram claro que os que mais sofreram com essa política comunista foram os mais pobres, que não tinham como sobreviver àquele ataque desumano comunista. Então, da próxima vez que seu amiguinho, que está com o cérebro lavado de tanto ouvir hino da União Soviética, disser que os comunistas estavam atacando só os ricos e beneficiando os mais pobres, esfrega isso aqui na cara dele. Mas os argumentos escrotinhos não param por aí, não. Um outro que eles costumam usar é que os camponeses já sofriam ataques antes da União Soviética e que, portanto, essa interferência não era exclusividade soviética. Mas olha só o que a professora Sheila Fitzpatrick diz aqui, ó, na sua obra Camponeses de Stalin, na página 4. É verdade que não foi a primeira vez na memória que o Estado decidiu reorganizar a estrutura da agricultura camponesa em nome do progresso e da melhoria social. Mas nenhuma reforma estatal anterior foi conduzida de forma tão violenta e coerciva, envolvendo uma agressão tão abrangente e direta aos valores camponeses, ou tomar tanto oferecendo tão pouco. Convencer os camponeses de que os kolkhozes eram a melhor escolha. De novo, o Estado tomava muito e oferecia pouco. Então, novamente, de acordo com a professora Fitzpatrick, nem no Império Russo os camponeses foram tão brutalizados e devastados como pela ditadura soviética assassina. Os comunistas fizeram todo tipo de droga possível na vida dos camponeses, mas a culpa pela droga era de quem? Dos camponeses que estavam se auto-sabotando, meu Deus do céu. Esse é o tipo de escrotice que a gente ainda ouve em pleno 2023. E é exatamente por isso que o trabalhador não cai mais nesse papinho comunista, porque ele sabe que ditadores comunistas vão destruir a vida deles. E no final, ainda vão jogar a culpa nos trabalhadores sabotadores e no embargo americano. Agora eu vou te convidar para uma reflexão importante aqui. Pelo que você viu até esse momento, você acha que Stalin estava mais preocupado com a industrialização ou com a vida dos camponeses? Agora vamos ver a opinião dos professores Davis e Whitcroft em outro artigo publicado 2 anos depois do lançamento do seu livro Years of Hunger, que é esse artigo aqui, ó, Stalin e a Fome Soviética de 1932 e 1933. Olha como eles são diretos e retos para não deixar dúvidas. Stalin estava mais preocupado com o futuro da industrialização do que com a vida dos camponeses. É mesmo. Agora vamos fazer uma pausa e nos colocar no lugar de um apologista do regime soviético. Como deve ser duro para eles ouvirem isso dos próprios autores que eles citam. Stalin estava mais preocupado com a industrialização do que com a vida dos camponeses. Não fazer isso de maneira coercitiva. Pegar o cara, tirar a terra dele, meter ele num kolkhoz e fazer ele trabalhar de maneira coletiva do dia pra noite. A ideia não era essa, né? Eles podem ler esse artigo inteiro aqui tentando justificar a fala dos autores ou tentar encontrar brechas para se esquivar, mas não dá para derrotar a frase Stalin estava mais preocupado com o futuro da industrialização do que com a vida dos camponeses. E os autores continuam na página 631. Embora decisões muito inadequadas do Politburo tentaram salvar vidas, Stalin e suas ações anteriores tiveram um grande papel em trazer a fome do inverno e primavera de 1932 e 1933. Mesmo assim,
ele culpou uma minoria dos camponeses pela fome. E ele conclui aqui na página 633. Nosso livro, o Years of Hunger, fornece uma massa de evidências de que as políticas de Stalin contra os camponeses foram implacáveis e brutais. Stalin foi um ditador e teve mais responsabilidade pela fome do que qualquer outro indivíduo. Mas reparou aqui que o professor Whitcroft disse que Stalin tentou salvar vidas? Porcamente, é verdade, mas tentou? Pois é, antes que os bolcheviques da Twitch usem isso para nomearem Stalin ao Prêmio Nobel de Combate à Fome, eu vou mostrar para vocês que o motivo real dessa ajuda não era para salvar a vida dos camponeses, não. E são os próprios professores Davis e Whitcroft que mostram fontes primárias aqui no Years of Hunger, na página 220, falando especificamente sobre como os comunistas tinham que lidar com a fome na Ucrânia. Uma decisão assustadora do Comitê Central do Partido Ucraniano em 31 de março explicou o que deveria ser feito com os camponeses na região de Kiev, que foram enviados para o hospital sofrendo de fome. Dividir todos os hospitalizados em doentes e melhorando. E aumente a alimentação destes últimos para que possam ser liberados para trabalhar o mais rápido possível. Um relatório sobre a região de Kiev, datado de 3 de junho, recomendou organizar a alimentação diferenciada para diferentes grupos, permitindo o aumento de alimentação daqueles que precisavam começar a trabalhar e apoiando aqueles que já começaram a trabalhar há um certo tempo com o aumento de ração para evitar a reincidência. A assistência deverá cessar para aqueles que, após receberem ajuda estatal, se recusam a trabalhar. Os camponeses incapazes de trabalhar nos campos eram muitas vezes deixados para morrer. Um relatório do OGPU sobre um distrito na região de Kharkov observou que a assistência alimentar foi fornecida apenas para quem trabalha. Aqueles que desistem, inchados pela fome, recebem uma ajuda extremamente insignificante. Então dizer que os camponeses estavam vivendo num inferno sob aquele regime comunista é até um eufemismo. Portanto, os soviéticos não tentaram salvar vidas por qualquer questão humanitária. O interesse deles em salvar vidas era para continuarem explorando a agricultura e os camponeses para a industrialização forçada assassina. E os comunistas ainda têm coragem de criticar os ingleses por expulsarem os camponeses das terras para mandar para as fábricas na Revolução Industrial, sendo que os camponeses soviéticos foram incomparavelmente mais brutalizados pelos comunistas? Isso é o cúmulo da hipocrisia, senhoras e senhores. Mas agora vamos confrontar a maior desculpinha esfarrapada comunista para a fome soviética. O clima foi o principal responsável pela fome. Para combater essa estupidez, vamos para o professor Whitcroft agora, no seu artigo, para explicar a fome soviética de 1931 a 33. Fatores políticos e naturais em perspectiva. Aqui na página 117, ele já começa mandando a real contra o Tauger e aquele argumento de que o clima foi a causa principal da fome. A maioria dos relatos acadêmicos ocidentais sobre a fome soviética de 1931 a 33 continuam a descrevê-lo como sendo em grande parte causada pelas tentativas excessivas do Estado de obter grãos de um campesinato que produzia significativamente menos grãos do que a autoridade acreditava e desejava. As recentes reavaliações desta história pelo americano Mark Tauger não apenas prestam um grande desserviço à profissão ao descrever como dominantes os defensores da interpretação política, mas confunde ainda mais a situação, argumentando que a fome foi em grande parte acidental e resultado de fatores naturais. E na página 123, aqui o professor Whitcroft detalha sua refutação a essa interpretação de que a fome foi acidental, causada principalmente por fatores climáticos. A principal explicação que Tauger dá é como que pragas como ferrugem acabaram com os grãos. Mas o professor Whitcroft mostra que, comparativamente no mesmo período, a Alemanha passava por uma infestação e perdas na agricultura maiores do que a União Soviética, e conclui mostrando que os números exibidos por Tauger como sendo incrivelmente altos eram, na verdade, baixos comparativamente. E aí agora, na página 125, eles reafirmam sua posição em relação à fome. Argumentamos consistentemente ao longo das últimas 2 décadas que o período da fome de 1931 a 33
não foi intencional, que teve uma causa complexa e que foi principalmente causada pela política excessiva de aquisição de cereais do governo e falta de cautela em relação aos planos de distribuição de grãos. Como eu já disse aqui antes, o professor Whitcroft não vê evidências de uma fome artificial ou de um genocídio. Mesmo assim, ele denuncia que os soviéticos foram criminosos de uma outra forma terrível. Na página 120 do seu artigo, ele diz pra gente, o governo soviético deve, mesmo assim, ser considerado criminalmente negligente ao arriscar a vida dos camponeses ao fazer cumprir grandes requisições sem investigação adequada da situação real. Eles devem ser condenados por não fazer um apelo público por assistência e por não acumularem reservas maiores mais cedo, mesmo não havendo indicação de que produziu a fome de propósito. Houve insensibilidade e negligência criminosa em não declarar a fome e em recusar solicitar ajuda externa. As autoridades relutavam em admitir seus erros aos estrangeiros, ao seu povo e até a eles mesmos. Isso já é ruim o suficiente por si só. Na página 121, ele conclui que Terry Martin forneceu a melhor explicação sobre a mudança na política em relação às minorias étnicas neste momento. Foi uma resposta devido a uma série de fatores, mas particularmente a perda de fé do governo sobre a sua capacidade de controlar estas minorias étnicas nas circunstâncias complexas da década de 1930. A responsabilidade criminal e a negligência estão certamente comprovadas. Embora, novamente, esses autores não vejam evidência na intenção de criar uma fome para matar, eles denunciam abertamente todos os crimes e limpezas étnicas que levaram à fome sem precedentes. Davis e Whitcroft não deixam dúvidas de que, de todos os fatores, foi o mais decisivo para essa tragédia. A fome foi primariamente causada pelas políticas excessivas de requisição do governo, que levaram a 6 milhões de mortos. Agora vamos respirar um pouco aqui e refletir juntos. Reparou como, diante de tantas atrocidades, barbáries, assassinatos em massa, crimes contra a humanidade e limpezas étnicas praticados pelos comunistas e os milhões de mortos pelas políticas comunistas, você não acha que tentar provar ou descartar o fator genocídio é praticamente irrelevante? É como diz o professor Timothy Snyder aqui, na sua obra Terras de Sangue. No final, os historiadores que discutem o genocídio são obrigados a responder se um determinado evento se qualifica e, assim, tratam mais de qualificá-lo do que de explicá-lo. As discussões assumem uma forma semântica ou legalista ou política. Em cada um dos casos debatidos no presente livro, a pergunta "foi genocídio?" pode ser respondida "sim, foi", mas isso não nos leva muito longe. Portanto, o fator genocídio ou a fome ter sido ou não criada pelos comunistas continua sendo debatida na academia. Não existe consenso sobre isso ainda. Fontes acadêmicas respeitadas e relevantes, como as que a gente considerou aqui, ainda debatem se foi genocídio ou não. E não podem ser simplesmente descartadas como mera propaganda nazista ou fascista. Esse argumento é imbecil. O que é consenso acadêmico está virtualmente fora de questão são os crimes contra a humanidade praticados por Stalin e os comunistas. Mas agora vamos sair da historiografia mais clássica e vamos para o que há de mais fresquinho na academia e vamos ver como Stalin e o comunismo continuam sendo os maiores desgraçados dessa história. Vamos começar aqui pelo artigo que eu citei rapidinho lá no início do vídeo, A Política Econômica da Fome. A Fome Ucraniana, de 1933, publicado pela Cambridge em 2021 na revista The Journal of Economic History, que está entre as maiores revistas de história e economia do mundo, inclusive pelo ranking da Scopus. A professora Natália Naumenko, já no seu resumo do artigo, deixa claro suas conclusões. A fome ucraniana de 1933 matou cerca de 2,6 milhões de pessoas numa população de 32 milhões. Este artigo argumenta que
Os dados disponíveis não apoiam o clima como principal explicação. O clima de 1931 e 1932 prevê uma colheita aproximadamente igual à média de 1924 e 1929. O clima explica cerca de 8,1% do excesso de mortes. 2. As políticas coletivização da agricultura e a falta de indústrias favorecidas aumentaram significativamente a mortalidade pela fome. A coletivização explica até 52% do excesso de mortes. 3. Existem algumas evidências de que os ucranianos e os alemães étnicos foram discriminados. E ao longo do estudo, a professora mostra que o clima, de maneira geral, foi pior em outros anos anteriores e posteriores à Grande Fome, e mesmo assim não houve desastre tão terrível quanto esses de 1931 e 33. Por exemplo, nessa sequência de figuras 5 aqui, sobre a temperatura e as precipitações nos meses de abril, maio, junho e julho, ela coloca alguns dados bem interessantes para a gente entender. Na figura 5A, a gente pode ver que abril de 1931 foi mais frio que a média, mas em abril de 1929 foi ainda mais frio e nenhum desastre significante foi reportado nesse ano. Já na figura 5B, a gente pode ver que maio de 1931 foi levemente mais quente que a média. Agora, na figura 5C, a gente pode ver que a temperatura para julho estava dentro da média esperada, indo em direta contradição com os relatórios de calor severo e seca. E embora em junho de 31 a precipitação fosse levemente abaixo da média, em 1924, 34 e 35 as chuvas foram muito menores, sem levar a uma tragédia em escala nacional. E na figura 5D a gente vê que julho de 1931 foi mais quente que a média, mas houve uma quantidade normal de chuvas. Mas de novo, no ano de 1936 e 1938, a temperatura foi muito mais quente que de 1931, além de ter chovido consideravelmente menos que em 1931. E nenhuma fome em larga escala aconteceu. Para concluir, dados climáticos brutos não parecem confirmar os relatórios de ondas de clima severo de 1931 e 1932. Na conclusão, a autora deixa claro que este artigo avança na compreensão do que aconteceu durante os anos da fome. Ele documenta que políticas econômicas deficientes, coletivização e falta de indústrias favorecidas e não o mau tempo foram a principal razão da fome. Argumenta que a coletivização teve um forte impacto negativo na mortalidade porque perturbou a economia rural e diminuiu a produtividade agrícola. A coletivização levou a uma queda na pecuária e, o mais importante, a produção desorganizada. As fazendas coletivas não criaram grandes economias de escala. Quer mais um estudo novinho, sinistro aqui? Saca só esse aqui, ó. Repressão em massa e lealdade política. Evidência do terror de Stalin pela fome. Lançado em 2019, também pela poderosa Cambridge. Escrito pelos professores Arturas Rosenas e Yuri Zhukov. Esse estudo é gigantesco e denso, algo incomum até para artigos acadêmicos que costumam ser específicos e bem objetivos. Além do estudo principal, eles também publicaram um apêndice cheio de gráficos e referências que detalham ainda mais a discussão no artigo. Agora, o que é mais excepcional nesse estudo aqui é que os autores confirmam exatamente as mesmas conclusões de Whitcroft, Ellman, Graziosi, Viola e Naumenko sobre o clima não ser a causa primária da fome, mas sim a repressão, a violência e o terror stalinista contra os camponeses. Só que eles também trazem uma conclusão interessante e original, mostrando que o clima ruim potencializou ainda mais o terror da política comunista. Ou seja, nas áreas onde o clima afetou a produção de grãos, as autoridades usavam ainda mais repressão e violência porque achavam que o problema pela baixa produtividade não estava no clima, mas na sabotagem dos camponeses. Em outras palavras, o clima ruim afetou a produtividade em algumas áreas, mas não era o suficiente para levar a essa fome generalizada, como aconteceu na Ucrânia, por exemplo. O que levou à devastação completa dessas áreas fragilizadas foram as políticas ainda mais brutais aplicadas ali
pela coleta dos grãos. É isso que os professores mostram pra gente aqui na página 12, ó. Esse declínio na produção resultou localmente em comportamentos ainda mais intensos e punitivos pelo Estado, levando a ainda mais mortes. E na página 15, os autores concordam com a responsabilidade da política soviética sobre a fome acima de qualquer outro fator. Uma preocupação potencial com o nosso projeto empírico é que os instrumentos meteorológicos despolitizam a fome e identificam efeitos que são atribuíveis a causas naturais e não à repressão. As principais causas do Holodomor foram políticas, na medida em que a fome não teria ocorrido sem coletivização, requisições forçadas de grãos, cotas punitivas, prisões em massa e restrições de movimento, exatamente como mostrou o estudo da professora Naumenko, que a gente acabou de ver aqui e analisar juntos. Aliás, os próprios autores citam e concordam inteiramente com a conclusão da professora no seu estudo. Agora, é claro que isso não quer dizer que não ocorreram mortes devido ao clima, mas o clima jamais explicaria essa catástrofe humanitária que foi o Holodomor, exatamente como a historiografia dos últimos 20 anos mostra. Inclusive, os autores mostram fontes primárias dos arquivos de testemunhas da fome, onde dizem que o clima era percebido como irrelevante perto da natureza impiedosa da coletivização soviética e requisição de grãos. Por exemplo, aqui no apêndice, a partir do item 5.1, a gente pode ver algumas dessas fontes primárias que mostram a visão dos camponeses sobre a situação. As pessoas foram forçadas a aderir às fazendas coletivas, mas não quiseram. Foi como cometer suicídio. Então organizaram uma brigada que levou embora tudo que tínhamos. E as pessoas ficaram sem nada e incharam de fome. Um outro ucraniano diz: quem não ia para as fazendas coletivas tiravam tudo deles para os grãos. Quando tudo foi levado, chegou a primavera, mas não tinha nada o que comer. É por isso que os autores afirmam inequivocadamente o impacto desumano que a política da coletivização teve nos milhões de camponeses. Sem coletivização forçada, requisição de grãos, confisco de alimentos e prisões em massa, eles não teriam testemunhado a extensão da morte que testemunharam, independentemente do clima. Eles interpretaram a fome esmagadoramente como tendo raízes políticas, já que o partido roubou as pessoas e enganou-as. É apenas natural que as pessoas interpretem a fome como um ato genocida com intenção política de aniquilá-los, não apenas como indivíduos, mas como membros de uma comunidade. Nesse caso, os ucranianos. E mais outro relato primário diz: é tudo por culpa das ordens de Stalin, que não gostava dos ucranianos e queria matá-los em massa. E agora aqui no item 5.2, exposição a atos de repressão, os autores dizem que existem provas substanciais provenientes de todos os níveis do governo de que a principal resposta para o não cumprimento das cotas de grãos foi a aplicação de medidas punitivas diretas. E os autores seguem mostrando documentos internos, como os escritos por Molotov, um dos homens de confiança de Stalin, dizendo que era para suspender o fornecimento de bens manufaturados aos vilarejos que não estavam cumprindo as cotas de requisição de grãos e também de transferir os bens desses vilarejos para os vilarejos que estavam cumprindo com a entrega de grãos. E mesmo depois das autoridades locais ucranianas informarem que em alguns locais o clima estava atrapalhando a produção de grãos, o Comitê Central do Partido Comunista Ucraniano rejeitou que usassem o clima como justificativa para não cumprir as cotas de grãos e instruiu as autoridades locais a tratarem a situação como atos de sabotagem política. Olha como essa maldição em forma de decreto número 17 do Comitê Central do Partido Comunista da Ucrânia, com o título Sobre a aplicação de medidas repressivas contra fazendas coletivas que sabotam a aquisição de grãos, publicado em 27 de novembro de 1932, é direto com seu ataque aos ucranianos. Este declínio acentuado nas aquisições não pode ser explicado por quaisquer causas objetivas, como a chuva e assim por diante.
O Comitê Central acredita que o principal motivo é o mau trabalho organizacional na área de aquisição de grãos. Isso mostra que as medidas especificadas na resolução do Comitê Central em 18 de novembro ainda não foram verdadeiramente aplicadas e que a resistência e sabotagem organizada por elementos contra-revolucionários kulaks e seus conspiradores não foram ainda quebrados, e que as medidas repressivas contra eles são aplicadas de forma insuficiente e demasiado hesitante. O próprio Comitê Central mandou os relatórios sobre o clima à merda e ordenou que a repressão fosse intensificada ainda mais nessas áreas. E adivinha só? Poucos meses depois, o mais terrível período da fome estourou na Ucrânia. E ainda vem esses comunistas de apartamento sustentados pela mãe dizer que a culpa pelaquela desgraça da fome que matou milhões não foi da política comunista. E na página 50, os autores reafirmam que uma ajuda irrisória só foi fornecida na primavera de 1933 e que estes não foram esforços de ajuda humanitária, porque o principal objetivo não era prevenir as mortes por fome, mas prover ajuda para salvar a próxima temporada de colheita. Tese, inclusive, já confirmada pelo professor Whitcroft. E, novamente, na página 51, os autores confirmam como o governo soviético adulterou o censo de 1937 para não refletir as mortes por fome, o que dificulta a compreensão real do estrago causado pela fome. O próprio Eric Hobsbawm, que é um dos maiores marxistas e mais respeitados do século XX e XXI, reconhece na sua obra A Era dos Extremos, na página 382, que só a supressão do censo de 1937 já introduz obstáculos quase insuperáveis. Esse é o governo confiável e transparente que os comunistas de apartamento em todo o mundo defendem hoje. E ainda dizem que os outros é que são mentirosos e propagandistas. Quantos esqueletos estão literalmente escondidos nesse armário, talvez a gente nunca saiba. Mas como o próprio Hobsbawm disse com segurança na página 383, o número de mortos deve ser colocado na casa dos 8 dígitos, e não 7. E se não bastasse toda essa desumanidade criminosa soviética, eles esconderam e negaram a fome durante todos esses anos, dizendo justamente que eram propagandas e mentiras nazistas. E mais grave ainda, eles rejeitaram pedir ajuda estrangeira para salvar os camponeses. E o crime de Stalin se torna ainda mais monstruoso porque ele tinha conhecimento total da fome e dos seus impactos. O próprio professor Davis e o Whitcroft mostram pra gente aqui, na página 23, ainda no prefácio do seu livro. Stalin foi totalmente informado sobre a fome, mas demonstrou uma reticência vitoriana sobre isso, mesmo em suas comunicações privadas com outros membros do Politburo. A única ocasião até agora descoberta em que Stalin usou o termo fome nesta época foi em uma carta ao Politburo em 18 de junho de 1932. Referindo-se aos resultados da colheita na conferência de 1931, ele afirmou que na Ucrânia, como resultado da má organização das colheitas, vários distritos com boas colheitas estavam em forma de ruína e fome. E agora, na página 441, eles ratificam esse crime. Em 1891, em 1892 e em 1921 e 22, as piores consequências da escassez de grãos foram evitadas através da divulgação da fome. A ajuda alimentar foi obtida de outras partes do país e especialmente do exterior. Em 1933, esta rota de fuga foi fechada. A imprensa soviética silenciou e até negou a existência da fome. Um apelo à ajuda estrangeira era, nesta altura, impensável. Por isso, os mesmos autores ratificam esse crime em seu artigo de 2006, na página 628. Ele não estava totalmente disposto a admitir o fracasso de suas políticas. Embora as exportações de cereais tenham sido cortadas, Stalin não fez qualquer esforço para garantir a assistência de cereais do exterior, em parte devido à grave crise cambial, mas também porque isso teria exposto as alegações soviéticas do sucesso da coletivização. Ele estava mais preocupado com o destino da industrialização do que com a vida dos camponeses.
E aqui nós chegamos na última das apologias nojentas para as atitudes de Stalin e dos comunistas. As potências capitalistas queriam invadir a União Soviética. E as potências capitalistas que eles dizem aqui eram duas: a Alemanha nazista, como sempre, e o Japão. E aí, com essa perspectiva hipotética de uma futura invasão, a gente consegue entender perfeitamente por que Stalin não tinha outra alternativa senão coletivizar e matar milhões de pessoas. Se você está além de qualquer senso de humanidade, essa frase pode até fazer sentido para você. Mas se você for uma pessoa minimamente normal, você vai perceber que logo de cara essa justificativa é coisa de doente. Primeiro, vamos analisar a possibilidade de uma possível invasão dos ex-melhores amigos dos comunistas que causaram a Segunda Guerra Mundial: os nazistas. Mas aí já tem um problemão nesse argumento antes do argumento começar. Hitler e o nazismo só chegaram no poder em janeiro de 1933, no último estágio da fome. Só que o período mais brutal, violento e agressivo das coletivizações das fazendas já tinha começado em outubro de 1929. Ou seja, mais de 3 anos antes de Hitler subir ao poder. Eu acabei de mostrar aqui para vocês que já em fevereiro de 1930, mais de 52% das fazendas soviéticas já estavam coletivizadas, com mais de 13 milhões de propriedades tomadas pelo Estado, e que em 1931 a fome já estava fazendo pessoas comerem carne de criancinhas. O que esses passapanistas fazem é nojento. Eles jogam o nazismo onde o nazismo nem existia ainda para justificar as atrocidades desses ditadores de estimação deles. O outro argumento, menos imbecil, é verdade, mas ainda assim imbecil, é a invasão do Japão à Manchúria. Mas só com raciocínio lógico a gente já derruba essa outra propaganda comunista. A invasão do Japão na Manchúria só aconteceria em setembro de 1931 e só em dezembro é que Stalin vê uma ameaça através de um telegrama enviado pelo embaixador japonês em Moscou, Koki Hirota. Só que a ameaça só se torna real de verdade em fevereiro de 1932, quando o Japão coloca um governo fantoche ali, o chamado Manchukuo, como mostra o artigo A Fome Soviética de 1932 e 33, na página 670. Ou seja, as coletivizações forçadas já estavam acontecendo há pelo menos 2 anos antes da invasão japonesa, desde outubro de 1929, e a fome brutal de 1931 já estava rolando solta meses antes da invasão japonesa. Portanto, quando a coletivização forçada começa na União Soviética, não havia qualquer ameaça nazista, porque os nazistas nem no poder tinham chegado, e com o Japão rolava só pequenos conflitos nas fronteiras na região da Mongólia. Só que aí, quando a ameaça japonesa se torna séria de verdade, em 1932, a situação do campo e da fome já estavam devastadoras, e o governo soviético escolhe enviar a pouca comida que eles tinham para alimentar os soldados lá nas fronteiras orientais contra o Japão, ao invés de alimentar os camponeses adequadamente, que estavam morrendo de fome. Ou seja, em todos esses cenários, a política soviética foi a principal responsável por secar o campo e a produção sustentável de grãos pelos camponeses em períodos de paz, e foram anteriores a qualquer ameaça real. E quando ameaças externas se tornaram sérias de verdade, como foi no caso do Japão em 32, a pouca comida disponível era usada para alimentar os soldados, deixando os camponeses para morrer. Toda essa tragédia teria sido evitada se não fosse a maldita política repressiva, criminosa e assassina das coletivizações. Concluindo o nosso estudo aqui, depois de analisar tantas obras, das mais clássicas até as mais atuais, não deve restar a menor dúvida de que o comunismo não cometeu erros e excessos. Stalin e seus camaradas comunistas não cometeram nada além de crimes contra a humanidade, assassinatos em massa, limpeza étnica, perseguições políticas e de classe, e foi principalmente por culpa dessa política desumana que cerca de 6 milhões de pessoas morreram de fome na União Soviética, como os ucranianos, pagando o preço mais alto de todos. 4 milhões de ucranianos morriam uma morte lenta, agonizante e desumana, e que nunca deve ser esquecida e muito menos minimizada. Jamais. E nesse sentido, faço minhas as palavras de Eric Hobsbawm na sua obra A Era dos Extremos. Nestas circunstâncias, mesmo se optarmos por estimativas conservadoras próximas às 10 milhões do que 20 milhões,
nenhuma pode ser qualquer coisa exceto vergonhosa e além de diminuição, muito menos de justificação. Na última parte da nossa trilogia Inferno Comunista, você vai ver que a tragédia da fome soviética foi tão grande que Stalin e seus comparsas arquitetaram um plano mordaz para negar sua existência para o povo soviético e para o mundo, causando a morte de milhões de pessoas.